Domingo para vocês, crianças. Eu estava aqui com uma vontade enorme de dar uma aula, apesar que a tia Marcela me deu as aulas mais difíceis do livro dos Juízes. Tá difícil, mas com a ajuda de vocês prestando atenção, com a orientação de Deus, nós vamos aprender hoje uma lição. Olha, triste, mas vamos orar primeiro e pedir a Deus a sua bênção aqui nesse dia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir para o nosso Deus nos orientar nesse momento. Senhor, dê para todos nós, para mim, para os meus amigos, para as crianças, sabedoria para entender a sua palavra. Um dos salmistas disse o seguinte: toda perfeição tem um limite, mas a sua palavra, ela não tem limite nenhum. Ela é maravilhosa. Então queremos aprender, queremos ter ela em nossos corações. E nos ensine, por mais que seja difícil, queremos aprender. Em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar aqui uma amiga muito especial. O nome dela é... vocês sabem. Eu quem? Fala, tio, meu nome. É a Filó. Fala, Oi, Filó. Você é uma figuraça, né, Filó? Sempre linda. Obrigada, tio. Que chique aqui, hein? Sim, eu vim produzida. Chique também, hein? Sim, tio, venho sempre produzida na casa de Tá bom. Deus. Eu quero saber o seguinte, Filó. Pera, tio. Oi, crianças, amigas, amigos. Oi. Oi. Filó. Sim, tio. Nós estamos estudando qual livro? Tio, você já falou na oração. Eu quero saber se você prestou atenção na minha oração. Já pode falar? Pode. Em Juízes. Sim. Você sabe falar o nome de algum dos juízes? Qual que é um deles? 1, 2. Não. Sabe sim. Não. Se esforça aí. Ou 2. É 1 ou 2. Bom, tio. Fala. Milka. Não, Milka não é juiz. Milka não é juiz. Tio, não fala que você vai contar agora. Tá, mas o que aconteceu com ele? Tá, mas não me enrola, não. O nome de um juiz é Sansão. O de cabelo grande. Vocês lembram e prestem atenção agora. E uma juíza. Tio, assim que a gente gosta na aulinha. Débora. Muito bem. Então, uma juíza mulher. Tiveram vários outros juízes, mas... Vários. Mas nós... Sabendo 2 já tá bom pra você, viu? Ai, tio, foi difícil. Eu acho que as crianças sabem mais que você. Tio, você que pensa. Crianças, fala aí o nome dos juízes sem ser Débora e Sansão. Tô ouvindo? Começa com J. J. Eu vou soprar pra ele. Sopra. Jefté. Isso. Tem um com G. O filho de Moisés? Não. Pera, tio, foi da tia Nahara. Foi da tia Nahara? Sim. D. Muito bem. Agora... Ufa, difícil. Difícil demais. Difícil e triste a situação lá, né? Sim, tio. Filó, eu pensei que o povo ia entrar na terra depois de passar pelo deserto, das conquistas em Josué, depois daquele discurso bonito de Josué, o povo ia entrar na terra e ia todo mundo adorar somente Deus. Tio, fala, eles entraram. Entraram na terra. Tem de repetir pra gente. Então o povo entrou na terra. Sim. E eu pensei que eles iam adorar
a Deus. Só isso. Não? Tio, eu fiquei muito triste. Por quê? Sabia, tio? Tio, Ah. sabia que eu até chorei. Chorou? Muito triste, tio. E Eles não obedeceram a Deus. não obedeceram ao Senhor. Fizeram nada do que a Bíblia manda. Quando a gente lê a história dos juízes, é isso. Eles, tempo e mais tempo, eles repetem os mesmos erros. Os mesmos pecados, a tia disse. Vou falar, viu? Parece com a gente. E, tio? Peguei você, né? Pegou. Peguei. Parece com a gente. O tempo passa Sim. e nós erramos sempre do mesmo jeito, filó. É assim, quase todo dia. Quase todo dia. Quase. Tá? Mas eu vou contar hoje a história difícil que a Marcela me deu. Muito difícil. Tia, Marcela. Muito. História difícil demais. Que a Marcela judiou de mim. Mas eu quero, antes de contar a história, lembrar onde nós estávamos. Foi contado a história de Sansão. Isso, tio. O juiz que você perguntou. O juiz que eu perguntei. E Sim. Sansão era da tribo de Dan. Sim. Os Danitas. Chamado Danitas. Difícil, mas é Danita. É difícil. Danitas. Né? E olha só a figura de Sansão aí. Sansão, um homem forte. Muito forte. Era para ser um juiz forte. Mas acabou fazendo um monte de atrapalhada. Monte. Sim, tio. Pra variar. Para variar, tá ali seu senhor Sansão fazendo um monte de atrapalhadas. Então, no resumo de tudo, chegaram 5 príncipes dos filisteus. Tio, Ah. por que você tem de contar que é dos filisteus? Só dá uma palhinha. Porque os filisteus sempre foram um dos principais inimigos, adversários do povo de Deus. Isso, tio, é muito importante saber disso. Muito. E eles viram que Sansão estava indo bem, Sansão era muito forte, e aí eles pagaram, cada um pagou 1.600 ciclos de prata. Ô, tio, é muito isso? Eu fiz- Ciclos de prata. Eu fiz uma continha aqui, ó. Olha lá, ó. Eles Tio. pagaram para Sansão, no valor de hoje, mais ou menos 300 mil, para Sansão não, desculpa. Por Sansão, pagaram para Dalila, no valor de 300 mil reais. Uma grana. Muito. Dá para comprar muito celular, viu? Muito, Muito tio. celular, muito celular. Muito. Venderam, então o Sansão foi vendido aí por 300 mil reais, mais ou menos. Tá? Termina a história aí, Sansão está lá no templo dos filisteus, derruba as colunas e tal. E aí o autor do livro dos Juízes, que provavelmente era Samuel, nós vamos aprender lá na frente quem é esse Samuel. Algumas crianças já algumas crianças mais ou menos vão saber quem é Eu esse vou contar pra Samuel. elas. Segura a bola aí, segura a bola, segura a bola, tá? E aí o autor escreve 2 histórias no final do livro dos Juízes. Uma história, no capítulo, tá lá, o capítulo 17 e 18, e outra, 19, 20 e 21. E a Marcela me deu esse trabalho aí tão difícil de tentar conversar com vocês e vocês entenderem essa história complicada. Mas vamos entender, tio. Vamos tentar Você entender. manda bem. Muito obrigado. Tá lá a história. Chama a história de Micá. Eu chamei seu ídolo e seu sacerdote e sua ruína. Gente, ele não é juiz. Micá não é juiz. Eu falo Mica. Você fala Mica? Eu tava lendo. Tá. Você fala Mica, então. Então, Micá, deixa eu mudar só um pouquinho aqui, para eu me ajeitar aqui, tá? Micá, o seu ídolo, o seu sacerdote e a sua ruína. Muito bem. Olha que história estranha essa. Mas vamos contar como a Bíblia a colocou, tá certo? Micá, ele roubou 41 mil reais da sua mãe. Tio, que feio! Tona! Do mundo! Dava para comprar um carro hoje.
Dava para comprar um carro. Ô tio, e quantos celulares? Se for celular bom, Bom, né, tio? bom mesmo, aquele mais ou menos top, daria para comprar uns 25 celulares, 20 celulares. coisa, É muita tio. coisa. E ele roubou essa grana da mãe dele. A mãe dele tinha. E a mãe dele começou a praguejar, xingar todo mundo. A mãe dele, olha, é possível que esse dinheiro seja aquele dinheiro que veio lá do Sansão. Aquele que vendeu. Aqueles 300 mil, possível. Que seja esse dinheiro, bem Vou ficar possível. esperta pra entender. Ficar esperta para entender. Tá. Né? E aí, o Mica para alguns, tá? Ele pega essa grana e esconde essa grana e sua mãe começa a praguejar, xingar todo mundo. Isso é Onde feio. está meu dinheiro? Quem foi o infeliz? Aqueles nomes tudo feio. A mãe dele xingou. Aí ele ficou preocupado, foi lá e devolveu a grana para a mãe dele. Tá vendo? Ó, eu coloquei lá 1.100 ciclos de prata, que era o dinheiro da época, dava 8 quilos de prata, mais ou menos 41 mil reais. 25 celulares. Aí ele foi lá e falou assim, mãe, tá o seguinte, eu peguei a grana, vou devolver para você a grana. Foi lá e devolveu. Falou isso? Falou, peguei a grana, mãe tá aqui, tô arrependido, eu acho, né? E viu a mãe brava, preocupada, falou, mãe, eu tô devolvendo o din-din pra senhora. Ou estava com medo. Sabe, a história começa a ficar muito estranha aí. Sabe por quê? Não. A mãe pega o dinheiro e dá pra ele. Ué? Ela ficou feliz da vida, diz lá até que ela louvou o Senhor. Tudo estranho, história muito estranha. E aí ela pega o dinheiro e devolve pro filho. E o filho pegou? Pegou, mas calma lá. Mas esses filhos não mereciam umas palmadas? Merecia, Merecia, sim, tio. Umas lógico. boas paradas. Lógico que merecia umas boas palmadas. Eu concordo. Né? É paradas. Não, palmadas. Falou paradas? Não, varadas de vara. Varadas. Vara. Varadas. Da disciplina. Merecia. Sim. Agora, o que Mica fez com o dinheiro? O quê? Comprou celular? Espero que não, tio. Não. Comprou um carro? Também não. Também não. Comprou uma casa? Não, mas fez algo muito triste. Ele fez. Sabe o que Mica fez? Mica pegou o dinheiro, né? Pega o dinheiro, ou a prata lá, não era nota, né? Mas era prata naquela ocasião, e manda fazer uma imagem de escultura. Um ídolo. Feiura. Um Deus falso. Um Deus falso. Sim. E ele gostou do negócio. Gostou. Mica, ai que legal. Eu tenho um Deus. Olha que joia. Esse Deus que eu tenho, esse Deus me ajuda. Esse Deus está comigo. Essa coisa toda. Ele acreditava, tio. Ele acreditava nisso. Que engano. E aí, ele pegou parte desse dinheiro e comprou um deus. Depois começou a comprar vários deuses. E aí ele tinha uma casa cheia de deuses. Gastou todo o dinheiro nisso? Gastou toda a bufunfa que ele tinha lá nos seus deuses. Tudo de mentira. Deuses falsos. Deuses falsos. Tá vendo ali, ó? Você pode ver ali cheio de deuses a casa. Dá até medo. Dá medo até. Com muito feio. Muito medo. Eu não queria nem chegar perto dessa casa aí. Nem eu saí correndo. Ok. Parou aí a história. Não. Agora, no meio dessa... Tio, desculpa. Presta atenção. Sim. Para aí essa história de Mica. Tá Agora bom. vai entrar uma outra história na história de Mica. Sim, junto aí. Lá de Belém, tá, que estava longe da casa de Mica, ou Micá, saiu um jovem levita. Quem que eram os levitas? Os que ficavam cantando, cuidando do templo. Exatamente, os que eram responsáveis pelo serviço do templo, pelo serviço espiritual. Então eles tinham que se espalhar em todos os lugares, chegarem nas cidades e ali servirem, né, no trabalho espiritual, no trabalho principalmente da casa de Deus. Sem dúvida, não era para ficar à toa, não. Não era para ficar à toa. Não. E aí sai um levita De Belém de Judá. de Belém de Judá. O autor não fala quem é esse levita por enquanto. Saiu da cidade. Aí
Aí falou, vou procurar um lugar, tô cansado aqui de Belém, tem muito levita aqui, vou ver se eu faço a vida em outro lugar. Entendi. Entendeu? E saiu. E diz que ele chegou nas regiões montanhosas de Efraim. Olha, região tipo Monte Verde. Lugar bonito, muita montanha, lugar gostoso, né? Saiu e sabe aonde ele chegou? Onde? Na casa de Mica. Né? Na casa onde tinha os deuses de Mica. Cheio de santaiada. Cheio de santaiada. Lotado lá. E aí, ao invés desse levita chegar lá e falar assim, ô Mica, que negócio é esse aí? Você não conhece o Senhor dos Senhores? O primeiro, o segundo, o terceiro mandamento, né? Que é aquele mandamento de ter um só Deus, de não fazer ídolo nenhum, de não tomar o nome de Deus em vão. Você não conhece não, Mica? Ele deveria falar isso, como levita, né? Claro. Serviço espiritual. Nada. Mica falou para ele, por que você não fica aqui? Ah, é? Eu te pago uma graninha aí, tal. Você fica aqui e você vai ser o sacerdote do meu templo, sacerdote da casa dos meus deuses. Ele se achou importante, ficou? Eu acho que ele se achou importante. Mica o contrata como um sacerdote ou seu pastor particular. Lembra que Mica tinha uma grana legal, né? Tinha pegado da mãe e tal. Aquela coisa, ele tinha condições de pagar. Investiu dinheiro nisso aí. Não sei por quê. E aí, o sacerdote gostou da ideia. Olha, cresceu o olho. Cresceu o zóio lá mesmo. Olho, tio. É o olho ou o zóio? Olho. Uma graninha, montanhas, região montanhosa, lugar legal. Tudo beleza, sem muito trabalho, sossegado. E ele, então, fica ali um tempo, passa alguns anos ali. Nós temos duas conclusões aqui. Por enquanto, nessa história. Ela não terminou ainda. A conclusão de Mica e a conclusão da Bíblia. Ok. Vamos olhar a conclusão de Mica. Qual foi a conclusão de Mica nessa história? Que está lá em Gênesis, Juízes 17 e 18. Conclusão de Mica. Deus vai me abençoar porque eu tenho um sacerdote, um representante de Deus aqui na minha casa, contratado por mim. Estou abençoadíssimo. É o que ele pensou. É o que ele pensou. Sim. Hã? E agora vamos ver o que a Bíblia diz. Ok. Nesse texto, a conclusão de Deus é o seguinte. Naqueles dias, no versículo 6 do capítulo 17, diz, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, mais certo. Sim. Não havia, cada um. Isso deve ser certo. Mica achou que era certo. Tem um pastor em casa. Tem um pastor em casa, fazer uma casa de deuses, roubar o din-din da mãe. Que está no mandamento sétimo. Que está no sétimo mandamento, não pode roubar. Mas Mica estava achando certo. Por quê? Não tinha alguém que conduzia o povo. Então, o autor de Juízes... Estavam, assim, sem ninguém cuidando? À vontade. Isso não é bom, não. Nem os juízes que passaram foram capazes de levar o povo para os caminhos de Deus. Povo duro? Povo duríssimo. Muito. Então, observa, nós temos duas histórias. Sim. Mica, que faz os seus ídolos, e o levita, que sai de Belém de Judá e se encontra lá e vira sacerdote da casa. Duas histórias se juntaram aí. Certo? Sim. Entra mais uma terceira história nessa história. Eita. Lembra que eu falei que Sansão era da tribo de Dan? Sim. Ok. Essa história continua. Que a tia Marcela contou. Isso. No capítulo 18 de Juízes, livro dos Juízes, fala que o quê? Que
os danitas. Quem são os danitas? Da tribo de... Lembra? Sansão era da tribo de Dan. Sim. Os danitas ainda estavam procurando lugar para morar. Lembra, lá em Josué, o povo toma posse, aquelas coisas, mas o povo sempre desobedece a Deus, não tomaram posse, não expulsaram, e a turma ficou perdida, não sabia o que fazer. Sem um rei Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E estavam fazendo as coisas tudo atrapalhado. Tudo Sim. errado, né? Tudo errado. Né? E aí os danitas estavam procurando um lugar. Ah, tem que ter um lugar para a gente morar. Tem que ter um lugar para a gente morar. Então eles mandaram 5 guerreiros. Tá? Os guerreiros saem e vão procurar algum lugar aí para morar. Sai lá. E aí começaram a andar. E chegaram, sabe aonde esses 5 guerreiros? Onde? Na casa De Mica. Mica. Mica, na casa de Mica. Né? Chegaram lá. Olha só, estranho, né? Todo mundo chega nessa casa, né? Chega o sacerdote nessa casa. Acho que ele tem muito dinheiro. Agora chegaram os guerreiros. Quando os guerreiros chegaram lá, eles ouviram O moço pastor. reconheceram a voz do levita. Talvez esse levita tivesse tido algum contato com eles. Peraí, quem é que está falando aí? Esse rapaz que está falando é um levita lá de Belém de Judá. O que ele está fazendo aí? Perguntaram eles. Aí eles perguntaram, não, eu contratei ele. Aí Mica falou, eu contratei ele. Chama esse levita sacerdote. Chamaram o levita. O levita foi até lá. E aí eles perguntaram para o levita sobre a cidade de Laís. Nunca ouvi falar. Também não. Menos mal. Menos mal, né? Porque os danitas queriam um lugar para morar, então eles tinham que tomar a terra de alguém, que não era do povo de Deus. E aí eles perguntaram, ô seu sacerdote, já que você tem uma intimidade com Deus, eles achavam pelo menos, mas lembra que Mica, que o levita era sacerdote na casa dos deuses de Mica, não do Deus verdadeiro. Exatamente. Perguntaram para ele, e aí, ô seu sacerdote, você pode arrumar uma casa, pode dizer se a gente vai ser vitorioso lá? E daí, o que o sacerdote disse? O sacerdote disse, não, pode ir, vocês vão ter vitória total lá. Tá bom? O que eles fizeram? Eles foram lá e olharam a cidade e viram que a cidade era pacífica. Tudo tranquilo, nós vamos tomar essa cidade aí sem problema nenhum, né? Então, voltaram para onde eles estavam, tá? Os danitas voltaram, os 5 guerreiros voltaram para lá e falaram para os líderes lá, olha, vamos tomar a cidade que é tranquila. A cidade não vai ter resistência. Planejaram tudo, até aí tudo bem. Então saíram lá e foram lá tomar a cidade de Laís. Mas sabe onde eles pararam? Esses 600 soldados? De novo aonde? Na casa de quem? De Mica. De novo pararam lá na casa de Mica. Que estranho, né? Tudo acontece naquela casa. Só que agora... A comida é boa lá. A comida eu acho que era boa lá. Só que agora o negócio não ficou bom para Mica, não. Ixi. Por quê? Os soldados chegaram lá e olharam e viram os ídolos, os deuses, que eram feitos de prata. Viram um sacerdote lá e eles falaram, olha, o sacerdote, vem cá, seu sacerdote, vem ser pastor da gente, ó. Você prefere ser pastor de uma família ou ser pastor de 600 homens? Claro, né, tio? Claro, né? Claro. Claro que é um montão de gente. Claro que é um montão de gente. Então, quer ser famoso. O sacerdote falou, tô junto, vou com vocês. Gostou da ideia. Esse sacerdote tá esquisito. Esse sacerdote tá muito esquisito. Não sei se é homem de Deus, não, né? Acho que não é homem de Deus. Não parece, Não parece. Então, os homens de Dan, aqueles 600 homens,
roubaram tudo de Mica. Tudo. Diz o texto lá que eles roubaram todos os deuses de Mica. Mas eles acreditavam naqueles deuses ou era por causa da prata? Eles acreditavam naqueles deuses. Ai, tio, entristeci. É. Entristeci. Acreditavam. Ai, Então nós temos alguém que fabrica ídolos, rouba a mãe, um sacerdote que ao invés de servir na casa do Senhor, serve na casa de outros deuses. E temos uma das tribos do povo de Deus que são ladrões e ainda roubaram deuses. e levou o Roubaram os sacerdote deuses dele, e né? levou o sacerdote. É. Tá uma confusão, não tá? Tá Pois. tudo perdido. Tudo perdido. Tá. Vocês lembram qual foi a conclusão de Mica? Deus vai me abençoar porque eu tenho um sacerdote. Agora não tem mais. Agora não tem mais. Perdeu. Qual é a conclusão da Bíblia, do autor do livro de Juízes? Naquele tempo, Sem o rei, não havia rei. Cada um fazia o que que era era certo aos seus certo aos próprios seus próprios olhos. Na verdade, quando você olha essa história de Mica, é um retrato do povo de Deus. Estava uma bagunça. Uma bagunça. Todo mundo Terrível, tio. fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Próprios olhos. Ô tio, mas as pessoas hoje falam assim. Ai, hoje está terrível. Na Bíblia não era assim antes. Ah, Tá vendo? Tá vendo? na verdade, a Bíblia mostra, Filó, que a maior parte dos homens tem um coração que não quer ser pastoreado por Jesus Cristo. Verdade. Tem aqueles que querem, mas a maioria faz o que é certo aos seus próprios olhos. Só atrapalha. Só atrapalha. Sim. Os danitas, né, os homens da tribo de Dan, os guerreiros, roubaram tudo de Mica. Mica até tentou ir atrás. Aí eles falaram, se você der mais um passo, você já perdeu o seu sacerdote, já perdeu os seus deuses, agora você vai perder sua vida. Aí Mica voltou. Ô tio, mas Mica tinha também um monte de soldados. Não tinha soldado. Ele deveria ter alguns servos na casa dele, mas soldados não. Para lutar contra aqueles guerreiros não tinha. Mas ele falou, quem sabe eles ficam com dó de mim e me devolve meu sacerdote e meus deuses. Não é falaram, assim não. mais um passo, morre você, aí você vai ficar sem a sua vida também. Tem nada. E aí os danitas vão e tomam também a cidade de quê? A cidade de Laís. Né? Então, mas o Filó, tá uma bagunça tremenda ali. Tô Tá vendo. uma bagunça. Total. Vem mais surpresa por aí. Não, tio, quase que meu coração não aguenta. Uma coisa muito estranha nessa história. O quê? Quem foi um grande homem do povo de Deus? Você já pode falar? Que liderou o povo de Deus saindo do Egito. Foi muito honesto também. Muito honesto, íntegro. Moisés. Moisés foi. Isso. Olha só. Um grande homem. O que o autor diz aqui no final? Ele diz que o filho de Moisés foi sacerdote daquela tribo por muitos anos. Eita. Parece que aquele sacerdote que saiu lá da tribo de Belém, que Mica contratou como seu sacerdote pessoal, era o filho de Moisés. Filho de Moisés? Filho de Moisés. Que coisa, né? Bem diferente do pai. Ai, bem diferente do pai. Então, Não gostei dele. tudo está errado. Pois é. Tudo está errado. E diz o texto que esse filho de Moisés, chamado Gerson, foi... Gerson, tio? Gerson, foi sacerdote daquela tribo por muitos e muitos anos. E cuidou dos deuses. Tá de brincadeira, né? Que papelão que ele papelão. Tá de brincadeira aqui o negócio, né? Ai, ai, ai. se corrompeu mesmo. Então a história termina aí, mostrando o quê? Cada um fazia O que era certo aos seus próprios olhos. E não os olhos de Deus. Olha só, muitos e muitos anos, a tribo de Dan,
né, os danitas adoraram a imagem feita por Mica. Que É para chorar, né? coisa Essa imagem feia que muito vocês estão vendo aí. feia. As outras também. Quais as lições que nós aprendemos? Ah, tio, Vamos lá. isso Primeira é muito lição. importante. O coração está cheio de idolatria. Isso é muito importante. Muito importante, O coração muito ruim. é ruim, mas a gente tem que saber disso. É. Tá? O coração está muito ruim. O coração está muito ruim, tá mesmo? O coração está cheio de idolatria. O nome de Deus foi levado em vão. Por quê? A mãe de Mica adorou a Deus quando seu filho roubou o dinheiro e deu o dinheiro para ele de Pois volta. é, pois é. Mica acha que está sendo abençoado por Deus porque tem um sacerdote na sua casa. Tudo errado, O né? sacerdote que cuida da casa de deuses fala assim: pode ir, danitas, que vocês vão ser abençoados. Tudo errado, tudo errado. Verdade. Tudo eles falam em nome de Deus. Parece que as pessoas hoje, né, falando, tudo fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A pessoa está no maior pecado, Deus te abençoe. Eu não falo, tio. Não pode falar. Não Não pode pode. falar o nome Isso de é Deus em Nem vão. vão. Você já me corrigiu. Já corrigi. Verdade. Prestaram culto a outros deuses. Tá quebrando os mandamentos todos aqui. É mesmo. Prestaram culto a outros deuses. Quebraram mesmo os mandamentos. O mandamento diz que só o teu Deus adorarás e só, esse é o segundo mandamento, e só a ele prestarás Conta. culto, né? Conta não, culto. Tio, tá bom. Fizeram imagens de deuses, que é errado. Estavam quebrando os Sim. mandamentos. Tá? Muito bem. Vai gravando Ô isso tio, aí. mas Oi. eles só fizeram coisa errada aí você tá falando. Mas só coisa errada. Por quê? O autor vai nos ensinar. Naqueles dias, não havia rei em Israel. É uma tragédia não ter rei, então. Cada um fazia o que era certo a seus próprios olhos. Sim. Mas Israel no futuro teve rei. E depois, Teve tio? rei, teve. Né? A gente sabe disso. Olha só. Mas o que o autor esperava? O autor esperava que um rei conduziria o povo aos caminhos de Deus. Era essa a esperança do autor dos Juízes, que possivelmente era Samuel. Samuel. Vai aparecer um rei, e esse rei vai conduzir o povo. O autor sempre pensou que fosse Davi. Tio. Porque isso nunca aconteceu de um rei conduzir o povo nos caminhos de Deus. Isso nunca aconteceu. Nunca na história. Era sempre assim, tio. Sempre tudo pecado. Quem chegou mais perto disso foi Davi. Foi Davi. boa. Davi foi quem mais contribuiu para isso. Mas mesmo assim, Davi, nós vamos aprender no futuro, né, numas outras aulas, que Davi não foi muito bom não, viu? Nem ele. Eita, Davi A gente pisou fala na bola. tanto dele. Davi pisou na bola, viu? Mas nenhum rei conseguiu isso. Nem um rei. Tio, lamentável. Lamentável. Mas, hoje, nós esperamos a volta do Rei dos Reis. Que é Cristo. Cristo Jesus. Ele vai trazer justiça à terra, ele vai acabar com essas coisas erradas e vai levar o seu povo aos caminhos de Deus. Que beleza, tio. O autor de Juízes. Juízes, ele não estava tão errado assim, quando ele esperava que um rei fosse levar o povo ao caminho. De fato, um rei vai conduzir o povo de Deus aos caminhos. Só que ele estava achando que era algum rei ali que ele viu, por exemplo, Davi, Saul. Ele achou que era algum desses reis. E é não só o era. Rei Jesus. Somente o Rei Jesus. Os outros todos vão pisar na bola. Todos. Você sabe que há uma profecia que diz que quando esse rei chegar, nós não vamos precisar mais nem estudar a Bíblia, porque a Bíblia estará no nosso coração. Tio, sério, toda ela?
toda ela. Que coisa Eu também maravilhosa. vou saber. Vai saber. Tio, não vejo a hora. Sabe por quê? A gente não vai precisar mais de ficar pensando e lutando com o nosso coração, com a idolatria, com as coisas erradas. Porque esse rei, ele vai conduzir os nossos corações. Que Vai conduzir a nossa vida. E ele vai expulsar todo tipo de mal, de pecado da nossa presença. E aí nós vamos poder servir a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O pecado das crianças também, né? Todo o pecado das crianças, todos os pecados. Que bom. E eu não vejo a hora disso acontecer, viu? Eu também espero que os meus amigos prestem muita atenção nisso. Tá bom. Filó, Oi. olha o seguinte, duas coisas. Primeiro, Sim. a tarefa. Qual que é a tarefa? Como é? não vai ter o culto presencial, não vai ter aulinha, Isso é triste. eu quero que você e as crianças leiam na Bíblia e gravem um vídeo e mande pra mim, tem que ser pra mim, não é pra tia Rita, não é pra tia Marcela, é pra mim. Para o tio pastor. Manda pra mim. Tá bom. Quero que elas leem os 5 primeiros mandamentos em voz alta. É para fazer isso? Isso. Pensei que era para ler Juízes. Não é 5 não. Desculpe, os 4 primeiros São os mandamentos. 4 e depois Os os 4 6. primeiros. Tá lá em Êxodo e tá lá em... Não vou falar também. Procura lá em Êxodo. Ai, tio, já ia E tá lá em passar. Deuteronômio. Vê as aulas anteriores que vocês vão achar lá. Sim. Beleza? Fechou? Pura. Fechou. Aê! E isso é a tarefa. Certo? Vou repetir a tarefa. Pegar a sua Bíblia, pedir para mamãe, papai, irmãozinho, gravar. Você vai ler para mim os 4 primeiros mandamentos. Sim. Tá bom? É só pegar a Bíblia Pegar a Bíblia. começar a ler e alguém vai gravar Vai gravar. gente. E vai mandar esse vídeo para mim. Tá bem. Vou ficar feliz em receber. Para mim e para o pastor. Está bem. Sua para o mãe, pastor. você tem aí o meu WhatsApp. Fazer assim, crianças. Assim. Olha só. Pegue a Bíblia Isso. e fale. Não terás outros deuses diante de mim. Isso. Não farás para ti imagem de Isso. escultura. Não adorarás nem prestarás culto a outros deuses. Não tomarás o teu nome em vão. Pulei? Não. É o próximo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus Deus em vão. Isso. Pronto. E São guarde 4. o sábado. É que você falou 2 coisas de um mandamento só. Então, Filó, vai ler a Bíblia lá e depois você me manda pra mim, tá? Tá. Beleza, Filó. Eles E entenderam. a segunda coisa é o seguinte. o quê? A próxima semana tem mais uma história difícil. Olha, Sério? olha a minha cara de dúvida ali, ó. É bom a gente ficar bem atento, então. É bom ficar bem atento. É. Ele falou, eu tenho que ir agora, tá? Ô tio, vai não. É quase a hora do toque de recolher aqui. Ô tio, essa coisa tá difícil. Vou vazar rapidinho. Vamos então, tio. Ó, tchau, criançada! Tchau, criança. Deus os abençoe e façam a tarefa. Deus Lendo abençoe. a Bíblia. Faça a tarefa, mande para mim no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz Se em tiver saber em que você... pecado, Deus não abençoa nada. Larga o pecado. Claro, arrependam-se. Tchau, Filó. Tchau, boa noite, Boa tarde, noite. bom Boa dia. noite, crianças. Fomos. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez junto com o tio Alisson. Oi, crianças. A gente está vendo o livro de Juízes e semana passada a gente aprendeu uma música que a gente fez sobre esse livro que fala do ciclo do povo de Israel que sempre se repetiu, né? O povo de Israel sofria, mas desobedecia, por causa disso eles sofriam. E aí voltava tudo de novo, né? No começo. Quem lembra dessa música? Vamos, tio Alisson, cantar? Vamos lá. Vocês me acompanham nos gestos, eu sei que a tia Jaque já ensinou para vocês a letra e podem olhar aí a letra de novo para a gente cantar bem bonito. Vamos lá. Bem animado aí em casa, chama todo mundo para cantar com vocês. O
povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou, e por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou, e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Mais uma vez. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. De novo. O povo de Israel se esqueceu de Deus, fizeram o que o Senhor reprovou, e por causa disso ele se enfureceu, nas mãos dos inimigos ele os entregou. O povo de Israel então clamou, e Deus os escutou. Então mostrou seu amor, enviou o juiz libertador. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. Mas o povo pecador desobedeceu de novo ao Senhor. Ao começo voltou e de novo pecou. E de novo pecou. E de novo pecou. Que coisa feia, né, crianças? A gente viu como é que isso muitas vezes acontece na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente passa por esse mesmo ciclo do povo de Israel, como a gente tem visto já nas nossas aulas até aqui de Juízes. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.